Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz, que as bênçãos amorosas de Deus venham generosas sobre a sua vida neste dia 27 de fevereiro de 2024. Que a graça de Deus invada mentes e corações para acolhermos sempre mais a bondade de Deus em nossas vidas. Vivamos esta experiência que esta semana nos convida de subir a montanha com Jesus, com Ele transfigurar para vermos melhor o que está à nossa frente e assim descer a montanha e assumir cada vez mais o nosso compromisso na vida. Acolhemos o Evangelho de hoje, Jesus Cristo segundo Mateus 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra é nos dirigida neste dia e aí a gente lembra, a partir do que nós ouvimos hoje, daquilo que Jesus ele nos diz no primeiro dia da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, quando ele fala que nós não devemos praticar a nossa justiça para sermos vistos pelos homens e que o jejum, a oração e também a caridade que nós fazemos não pode ser algo externo, mas deve ser algo que nasce de dentro e deve motivar de verdade a nossa vida. E aí hoje ele continua a dispensar para nós a riqueza da sua palavra, chamando-nos a atenção também para esta dimensão, do testemunho. E aí ele vai chamar a atenção dizendo que os mestres da lei e os fariseus, eles podem ser ouvidos, porque eles transmitem a lei que é a certa lei, através do seu ensinamento, daquilo que dizem. Porém, não devem ser de forma alguma seguidos no seu testemunho, porque eles não fazem aquilo que ensinam. Então Jesus denuncia esta incoerência entre o que pregam e o que vivem. E aí é importante lembrar que para nós a pregação ela está associada à vida. E a mais importante, melhor pregação que alguém pode fazer é justamente apresentar seu testemunho de vida como um testemunho bom que ajuda as pessoas que estão em torno a nós a viverem o compromisso de verdade com o Senhor. Então, o testemunho, a vivência, a prática, é certamente a maior pregação que nós podemos ter. Nós pregamos muito mais com a vida do que com as palavras. Como é bom quando alguém é testemunha do amor com gestos concretos onde se encontra. Como é bom quando um pregador do Evangelho ele vive aquilo que prega, porque a sua pregação
ela se torna uma pregação que preenche de verdade a vida, que toca os corações, né? E nós somos chamados de verdade a sermos pessoas que tocamos o coração, que tocamos a alma das outras pessoas com a nossa evangelização. E só vamos fazer isso de verdade se a gente viver o que a gente prega, porque nós só podemos transmitir de forma eficaz a palavra de Deus se a gente acreditar nesta palavra. E nós mostramos, queridos irmãos e irmãs, que nós acreditamos numa coisa, não é tanto a gente dizendo com os lábios, amém, sim, eu acredito, mas é através da prática daquilo que dizemos acreditar que nós vamos de verdade mostrar que nós acreditamos. Acreditar não é uma ação do nosso intelecto de dizer eu creio, mas é uma ação do nosso ser todo que vai viver aquilo que nós dizemos acreditar. Então a prática é algo fundamental para que a gente possa de verdade mostrar que a gente acredita. E esta união entre o que professamos, a fé que temos e a prática daquilo que nós acreditamos é fundamental para que possamos dizer que nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus, porque Ele pede de nós, né, a prática daquilo que nós acreditamos. Acreditamos em Jesus, acreditamos então no amor, e uma vida vivida no amor é testemunho desta fé que nós temos. E aí ele vai chamar a atenção de que nós precisamos ter o cuidado para que as nossas práticas elas não sejam superficiais. E uma das coisas que vai ajudar a gente a analisar para ver se a prática da gente está sendo verdadeira ou superficial é justamente se a gente faz porque é bom, porque a gente acredita, ou simplesmente fazemos para mostrar para as outras pessoas, para ter status, para ter poder, né? Então a gente pode fazer algo que é bom porque é bom, ou podemos fazer algo que é bom para mostrar às outras pessoas. O bem foi feito, porém ele pode não preencher de verdade a vida de quem o fez, porque a motivação não foi aquela de que o bem é feito porque é bom, né? Então, fazer o bem para mostrar é uma deficiência no bem que nós fazemos, porque ele dificilmente vai tocar as nossas vidas. Pode ser um bem para as outras pessoas, mas o bem de transformar, de tocar o profundo de nosso ser, ele vai ficar carente disso, porque não foi feito a partir do objetivo primeiro, que é aquele de fazer o bem pelo bem. Fazer o bem porque é bom, porque com o bem nós estamos fazendo o bem para as outras pessoas, nós estamos servindo, nós estamos de verdade transmitindo um amor verdadeiro. Então, que continuemos na prática do bem, não porque nós, queridos irmãos e irmãs, vamos nos destacar diante dos outros, mas sim porque o bem precisa ser amado e praticado. Que a graça amorosa de Deus nos conduza, né, neste caminho da prática do bem. E aí somos constantemente chamados a lembrar que fé e vida precisam caminhar de verdade juntas, que fé e vida precisam estar integradas em nossas vidas para que, de verdade, a fé que temos seja a fé verdadeira que nós recebemos de Jesus, não outra fé, mas aquela de Jesus, que viveu totalmente o que acreditava e o que era, né? Então Jesus é o nosso exemplo, porque ele viveu de forma integral este compromisso
com a vida. Ele soube falar e soube viver esta verdadeira comunhão entre fé e vida. Que Ele nos inspire sempre para vivermos também este compromisso. Que a graça de Deus venha generosa sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Que ela permaneça gerando vida em nossas vidas. Continuamos aqui no retiro, comunhão também com você, meu irmão, minha irmã. Eu estou rezando de uma forma muito especial por você que acompanha essas reflexões. Sinta-se agraciado por Deus e também lembrada nas minhas orações. Fica com Deus, um abraço forte.